Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Dr. Paulo Carmona e o Sr. Dr. Filipe Meirinho. Obrigada por estarem aqui presentes. De facto, a Comissão da Economia, a requerimento do PCP, resolveu aprofundar estas matérias e também acho que é a primeira vez que a entidade recentemente criada vem tratar destas matérias à Assembleia da República, mas devo dizer que é de toda a pertinência. Eu ouvi com atenção as suas explicações, mas realmente o que importa para os portugueses é que este é o que este gráfico bem elucida, e isso é que de facto, nós vemos que o Brent baixa 64% de 13 de março de 2012 para janeiro de 2015, enquanto, por exemplo, a gasolina só baixa 22%. E, no fundo, tudo o que nós estamos aqui hoje a referir e que o Sr. Dr. Paulo Carmona vem aqui também explicar, é para que percebermos como é que o mercado funciona e se o mercado está a funcionar devidamente. E isso prende-se necessariamente com os objetivos da constituição desta entidade. Esta entidade foi constituída, nós sabemos porque o Governo apareceu com a transformação da anterior EGREP e, portanto, não com uma constituição de uma nova entidade, mas com uma transformação de uma entidade já existente e com a transferência até de algumas competências que existiam noutras entidades, como a DGEC e no laboratório NEG, por exemplo, que agora estão resumidas neste diploma bastante extenso que compõe, digamos, as vossas atribuições, competências e os objetivos para o vosso trabalho. E o que aqui, no fundo, está em causa é saber se o mercado é efetivamente concorrencial, se os objetivos, como referiu, que têm a ver com a diminuição das barreiras para a entrada no mercado e para funcionamento desses intervenientes no mercado, o que é que está a ser feito nessa matéria? Eu sei que ainda tem um pouco de tempo de vida, mas de facto já têm algum e pelo menos se não executarem algumas das medidas, têm que nos dizer aqui quais são as medidas que pretendem introduzir. E a que nível é que o pretendem fazer e também qual é a repercussão que isso vai ter, no fundo, em algo que nos preocupa, Partido Socialista, que é a defesa dos consumidores. Pois nós sabemos que a carga fiscal nos combustíveis em Portugal já era elevada comparativamente aos demais países da Europa, mas ainda foi agravada pela recente legislação da fiscalidade verde. E eu devo-lhe dizer, Sr. Doutor, que o gráfico aqui trouxe e que bem explica a componente e a formação dos preços, mas está nitidamente incompleto, porque também sabe que aqui efetivamente está a taxa de carbono e o ISP, mas falta a incorporação dos biocombustíveis. E esta não é uma matéria de sumenos importância. E eu gostava de ouvir também no que diz respeito a esta matéria, até porque a entidade a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis tem uma área específica de competências que foi transferida da DGEG e do LNEG e criou esta unidade de biocombustíveis. Eu gostava de saber se tem recursos humanos para essas atribuições de competências que lhe foram cometidos e o que é que já foi feito nessa matéria, porque nós não temos conhecimento que nada, portanto, tivesse sido feito. Nós sabemos que essas atribuições que eram do LNEG foram passadas para esta entidade, mas como é que pensa, portanto, vir a executar e a realizar estas competências técnicas e científicas na área de investigação, de excelência e de que são, como sabemos, de grande complexidade técnica? Porque, por outro lado, esta obrigação da incorporação de biocombustíveis prende-se com algo que tem vindo nos jornais e que se diz que Portugal não tem quantidade suficiente e que vai requerer importação. Portanto, é preciso saber se as licenças que foram pedidas também vão ser atribuídas, o que é que está a ser feito no que diz respeito a esta matéria em termos de
de acordo com as vossas competências relativamente a esta questão das políticas para o desenvolvimento disto, porque necessariamente vai haver aumento de importação, e eu ia avançar ainda noutras questões. Com a questão dos chamados combustíveis low cost, nós também sabemos que essa lei tem 3 meses ainda para ir a ser aplicada. Não são 8 minutos, senhor? É para me avisar. Obrigada. Vai ter 3 meses para a implementação. Quais são os problemas que já está a haver na aplicação da lei? Depois gostaria de perguntar quais são os resultados das primeiras ações de fiscalização que foram feitas e que relativamente à fiscalização e inspeções a postos de combustível, porque esta é uma área de grande sensibilidade que também é necessário, portanto, acautelar. Relativamente à questão das reservas, que é uma outra das competências desta entidade, o que é que tem a dizer-nos, se essas reservas são suficientes, o que é que há a fazer? Também no que diz respeito a investimentos que possam ser necessários e que possam ter consequências pela positiva, necessariamente, nestas questões, o que é que pode e deve ser feito, o que é que está pendente e o que é que poderá ser alterado. Por último, relativamente a estas questões, no fundo, nós queremos saber, porque os preços de referência naturalmente trazem alguma transparência, mas os preços de referência na nossa ótica, só desempenharão o papel que à partida poderia ser útil se eles forem percebidos por todos os consumidores. E isso é uma dificuldade que permanece, porque nós sabemos, a própria DECO assim o refere, a própria DECO assim o refere na sua análise, e é percepcionado que é necessário que estes preços, que nós sabemos são preços grossistas, tenham que se aproximem de alguma forma o máximo possível do valor real, porque só assim é que as pessoas terão uma melhor percepção em causa. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, no que diz respeito ao gás butano, há uma clara diferença muito significativa relativamente aos preços, em relação ao valor de referência que está publicado. Numa garrafa com 13 quilos fica a 9,45 à saída do local de enchimento, e nós sabemos que há uma diferença de mais de 15,55 euros e no fundo acho que isto requer também uma explicação, porque até ao momento não encontramos explicação para o efeito, e eu acho que a vossa entidade tem aqui um papel importante a desempenhar também nesta matéria. Obrigada.